Então vamos lá, gente, para a nossa última aula sobre as curas, né, as limpezas dos padrões e das crenças limitantes, né? Hoje vamos falar sobre relacionamento saudável, que é um tema que quem vai trabalhar com o baralho, quem vai realizar atendimentos, provavelmente vai ser um tema bastante recorrente. É um dos temas que eu mais trabalho, né? Tanto na constelação quanto no tarô, no baralho. São perguntas, né? As pessoas sempre têm essa curiosidade de saber. Então, por isso que eu achei interessante também colocar. E porque a egrégora cigana, ela trabalha alguns pontos muito positivos sobre relacionamento. Tá? Então vamos lá. Gente, era para ter uma imagem aqui, mas Mercúrio retrógrado já começou com tudo, né? Já está causando. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos compreender aqui como que a egrégora cigana ela trabalha o relacionamento, quais são as dicas, né, as orientações que trazem, e vamos trabalhar também liberação por um exercício sistêmico, e trouxe também um ritual para vocês, para vocês também fazerem nessa semana, tá? Então, o amor cigano, ele é livre, mas ele é comprometido, tá? A egrégora cigana A egrégora cigana, ela valoriza relacionamentos intensos, apaixonados e sinceros, mas também livres de aprisionamentos, tá? E possessividade. O povo cigano ama com o corpo, a alma e o coração, mas jamais em troca da sua liberdade interior. Para a egrégora cigana, o amor saudável é aquele que não exige que você se apague para estar junto, é feito de escolhas, não de dependência, é feito de parceria, não de controle, é alimento espiritual e não prisão emocional. O relacionamento saudável começa no respeito mútuo e na capacidade de ambos se olharem como seres inteiros, não como metades carentes, tá? Então a gente já quebra aquele padrão, né, de que está faltando uma metade na nossa vida e a gente vai para um relacionamento de forma inteira, para não ficar na dependência de ninguém, tá? Então, apesar deles trabalharem muito a questão da liberdade, não é libertinagem, né? É você poder ser livre junto com uma pessoa, a sua individualidade dentro da relação, ela ser preservada, tá? Mas isso também traz a questão da parceria, da cumplicidade, tá? E por que que eles falam tanto que o relacionamento ele é uma escolha, né? Eu acho que esse ponto ele é muito importante, porque caso vocês trabalhem com um baralho, vocês vão perceber muitas pessoas aceitando muitas situações dentro das relações, tá? E, principalmente, as pessoas não tendo uma consciência de que quando você escolhe estar num relacionamento, você vai trazer uma pessoa para a sua vida que tem as suas crenças, que tem as suas questões, que tem a sua ancestralidade, tá? Então, quando a gente escolhe um relacionamento, a gente também está escolhendo o sistema daquela pessoa. Então, ou seja, ela vai vir também carregada de situações para resolver. Tá? É muito importante, antes da gente entrar num relacionamento, ou quando a gente está numa relação, está querendo curar, né, algo dentro de nós, a gente saber os nossos valores que são inegociáveis, tá? Quando a gente sabe quais são os nossos valores, a gente já acaba atraindo ou aceitando uma pessoa que seja compatível com eles. Eu percebo muito nos meus atendimentos pessoas que têm valores totalmente opostos, tentando se encaixar dentro de um relacionamento. Então, aquela coisa também dos opostos se atraem, eu acho que é uma crença que a gente deve desconstruir, porque a gente se manter num relacionamento que a pessoa é o oposto, ou você vai querer que aquela pessoa se encaixe no seu mundo, na sua percepção, ou você vai acabar se encaixando, se diminuindo para caber naquele espaço,
para caber naquele relacionamento. Então, eu acho que o primeiro ponto é trabalhar os seus valores, é ter consciência de quais são e não ir contra, tá? Porque se você for contra, em algum momento, isso vai acabar prejudicando o relacionamento. Então, como ele é uma escolha, não tem como você querer que a pessoa se torne aquela expectativa que você tem sobre ela, tá? Percebo muito isso também. Pessoas frustradas porque depositam uma expectativa no outro e o outro tem que atender aquela expectativa, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em atendimentos, né, principalmente falando de sistema, de ancestralidade, mulheres que vieram de um sistema onde os homens eram os provedores e as mulheres sempre ficaram dentro de casa, né, suprindo toda a demanda doméstica. E aí a pessoa ela vai para a vida, né, geralmente é aquela primeira mulher do sistema que conseguiu ir trabalhar, que conseguiu ir para a vida e começa um relacionamento. E aí ela coloca uma expectativa em cima daquele, né, daquele parceiro, daquela parceira, da pessoa que ela atrai, de que vai cumprir aquele padrão dos relacionamentos que ela viu dentro do sistema, né? Então, ela exige aquela pessoa que seja muito bem-sucedida, que dê todo o conforto para ela, geralmente coloca até uma energia meio paternal na outra pessoa, tá? E isso acontece porque ela tem essa referência das mulheres recebendo dos homens e os homens suprindo, tá? Só que daí teve até esses dias, foi justamente no tarô que eu tive esse atendimento, acho que foi no baralho, e a pessoa, ela estava frustrada com o relacionamento, porque o cara estava desempregado, o marido dela estava desempregado, e ela estava surtando, porque ele era CLT, ele trabalhou na Toyota por muito tempo, ele estava querendo empreender, e para ela isso ia contra tudo que ela já viu dentro do sistema dela, porque eram as mulheres ali submissas, aceitando o que o homem trazia. Então, o homem não trabalhar, ou o homem se arriscar né, ser um empreendedor, para ela fugia completamente do repertório dela. E aí ela estava podando esse homem de seguir o sonho e falando, não, você tem que voltar para a empresa, porque você tem que trazer estrutura para mim, você tem que me dar segurança. E ela trabalhava e tudo mais. E mesmo ela trabalhando, mesmo ela tendo a independência financeira dela, ela ainda tinha esse padrão de que a segurança vinha de um homem, que a segurança vinha do outro. Então, ela estava minando o sonho daquela pessoa pela expectativa que ela tinha, de que o homem tinha que suprir as necessidades dela, tá? E aí eu trouxe um pouco dessa compreensão ali, porque ela estava muito brava mesmo do cara não querer voltar mais para o CLT, e daí ela falou assim, não, mas as mulheres da minha família sempre foram sustentadas pelos homens. Aí eu perguntei para ela se ela sabia quais eram os sonhos dessas mulheres, se ela já tinha conversado com a mãe dela e falou, mas você sabe qual é o seu sonho? Né? Era o seu sonho ficar em casa, ser doméstica, ou você tinha outros, né? E ela falou que não, que ela nunca tinha tido essa conversa, que ela não sabia se essas mulheres tinham outros sonhos ou não. Então, ela julgou, dentro do sistema que ela viveu, que o ideal é a segurança vir através de um homem, mesmo ela trabalhando fora, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter muito certo, né? Porque às vezes a gente pode estar, de alguma maneira, minando o sonho do outro, ou para pertencer a um relacionamento, a gente mina os nossos sonhos para atender a expectativa do outro sobre nós. Por isso que é uma escolha. Ninguém é obrigado a ficar dentro de um relacionamento, mas quando a gente está numa relação, precisa haver esse equilíbrio, tá? Então, o amor que cura e que não repete. Na egrégora cigana, acredita-se que muitos padrões de relacionamento são repetidos por lealdade familiar ou feridas não curadas. Amores que machucam, triângulos amorosos, abandono, ciúmes, apego extremo, tudo isso muitas vezes tem raiz ancestrais. O trabalho espiritual é romper com essas repetições e criar um espaço interno onde o amor possa florescer com leveza e verdade, tá? Eu acho que um dos lugares que mais manifesta, um dos cenários da nossa vida que mais manifesta esses padrões é na área de relacionamento, porque a gente, assim, acabou trazendo, né? A gente é uma geração que tem um pouco mais de escolha, só que a gente fica justamente nesse contraponto, né? A gente tem a escolha
escolha, mas a gente tem todo um repertório totalmente diferente do que a gente vê de relacionamento hoje em dia, tá? Então, é muito natural a gente triangular, é muito natural a gente repetir, mesmo tendo uma consciência mais livre, tá? Que nem essa moça que eu falei para vocês, ela trabalhava fora, extremamente independente, mas ela ainda nutria essa dependência de ser de alguma forma sustentada ou ter essa segurança, porque era o repertório que ela estava trazendo do sistema dela, tá? Assim como tem muitos homens hoje que acham que são livres, né, que acham que são desconstruídos, mas lá dentro tem um monte de situações, né, machistas, né? E tem mulheres também que são bastante machistas. Então, os princípios espirituais de um relacionamento saudável na visão cigana. Presença real, o amor precisa ser demonstrado, vivido e trocado. Lealdade energética, lealdade não apenas física, mas de alma. Respeito à liberdade, amar sem sufocar. Prazer e alegria, um relacionamento pela perspectiva cigana, saudável, é leve, divertido e sensual. Amor próprio, em primeiro lugar, não se anular por ninguém, e reciprocidade, dar e receber, não se doar até se esvaziar, tá? Esse último ponto aqui, a reciprocidade, eu também percebo uma questão que está bastante em deficiência nas relações, né? Principalmente quando o relacionamento tem uma pessoa autossuficiente demais, ela vai acabar se doando, ela vai acabar suprindo muitas necessidades, né? E essa questão de ser leve, de ser saudável, né? Muito que eu percebo são pessoas dentro de uma relação por protocolo, né? Porque a sociedade falou que todo mundo precisa se relacionar de alguma maneira. E aí fica aquele piloto automático, fica duas pessoas apenas convivendo dentro da casa e não existe parceria, não existe troca, não existe nada, né? São duas pessoas se anulando, elas poderiam estar buscando um relacionamento saudável ou vivendo a liberdade que elas desejam, mas porque elas não escolheram, né? Elas seguiram o protocolo, elas seguiram as crenças da sociedade de que precisa casar, de que precisa estar junto de alguma maneira, e acabam ficando nessa situação. E ainda mais que relacionamento carregam muitas crenças espirituais, né? Muitas crenças religiosas, como o povo cigano, a egrégora cigana, foge dessa necessidade de doutrina e de religiosidade. É por isso que, né, há muito tempo, quando eles realmente eram mais presentes aqui na sociedade, eles já tinham essa visão de escolha, essa visão de liberdade, porque eles não estavam envolvidos com uma doutrina religiosa, mas nós carregamos, né, a maioria aqui carrega muitas crenças de muitas religiões, e o relacionamento, ele está pautado nisso, né, de que não pode se separar, de que a mulher tem que aceitar muitas coisas, e hoje nós sabemos que somos livres e que podemos escolher, mas ainda gera muita culpa e muita dor fazer esse movimento, tá? Então, tem uma frase, né, dessa egrégora que eu gosto muito, que é: o amor cigano é como a dança, os dois corpos que se movem juntos, mas cada um com seus próprios passos, né? Então, o relacionamento, a gente precisa entender que as nossas escolhas, de alguma maneira, vai interferir na vida do outro, tá? Mas a gente não pode permitir que a outra pessoa não tenha sua liberdade da mesma forma que a gente tem a nossa, tá? E muitas vezes eu vejo também a gente, né, de uma maneira geral, manifestando relações saudáveis, e eu acho que é muito importante também a gente se perguntar, ou levar isso para o cliente quando ele vier com essa questão, se a gente tem também para oferecer o que a gente está pedindo, né? Porque muitas vezes a gente coloca todas aquelas listas de como eu quero um relacionamento, ou que eu quero curar no relacionamento, mas sempre projetando para o outro. Dificilmente a gente coloca o que eu tenho que curar para trazer um relacionamento saudável na minha vida, o que eu tenho que curar em mim para que o relacionamento se torne saudável. E aí fica, de novo, numa expectativa de que o outro tem que suprir as nossas necessidades e nunca a gente fazer a mudança, tá? Então, é por isso que eles falam, o amor é como uma dança, eu tenho o meu passo, né, a outra pessoa tem a dela, e juntos a gente vai formando esse movimento saudável, tá?
Então, o que desequilibra os relacionamentos segundo a egrégora cigana? É legal saber sobre isso, porque podem ser orientações, né, quando vocês forem tirar as cartas para isso, ou quando forem intencionar, para saber o que está desequilibrando e o que pode ser a resolução desse caso, tá? A energia cigana reconhece que grande parte dos conflitos amorosos tem origens em três pilares adoecidos: falta de verdade, né, esconder emoções, manter relações por medo ou conveniência, né, o que eu falei ali no anterior, padrões herdados, repetições inconscientes de modelos amorosos dos pais ou ancestrais, falta de liberdade emocional, relações baseadas em controle, ciúmes e dependência. Esses padrões criam amores intensos, mas destrutivos, e precisam ser curados energeticamente e conscientemente. Tá? Essa falta de verdade também aparece muito no tarô, tá? Muitas pessoas que buscam tarô, baralho, oráculos, elas vêm muito com esses segredos, né? Geralmente são pessoas que perguntam dos amantes, de outras paixões, porque elas não conseguem sair, né, por causa da conveniência, ela não consegue sair do relacionamento, então é claro, tá, por conveniência, ela vai buscar uma relação que supra o que ela deseja, e aí entra também muitas questões de traição, tá? E lembrando que traição é trair os princípios e valores. Então, tem gente, por exemplo, que eu atendo, que tá tudo bem o outro trair. Né? A pessoa não se importa, não é uma dor para ela, tá? Eu atendi uma moça que a avó dela arrumava a mala pro marido ir para casa da amante. Então, ela sabia que em um final de semana ele ia para a amante, ela arrumava toda a malinha dele e ele ia. Então, para essa minha cliente, para ela, traição, ser livre nesse sentido, estava ok. Era um repertório ali conhecido no sistema dela, tá? Por isso que os nossos valores precisam estar muito bem pautados, porque se lealdade é um princípio para você, aí já é algo que você precisa olhar para ver se essa pessoa com quem você vai se relacionar não tem esse padrão da traição, tá? Lembre-se sempre de serem indivíduos inteiros na relação. A sua felicidade depende de você. E quando você entende isso, a relação fica mais leve, pois não abre espaço para expectativas frustradas. Na egrégora cigana, todos são livres para trabalhar, viver, conquistar, portanto, o relacionamento não carrega a dor de ter que suprir o que o outro também pode fazer. Tá? Que é aquele primeiro exemplo que eu falei. Todo mundo é livre para trabalhar, para conquistar, para viver. Quando a gente coloca essa expectativa no outro, vai ser frustrada, porque o outro não está ali para suprir as suas expectativas, e sim para construir uma vida junto com você, pautado nos princípios e valores que são compatíveis, tá? E agora, vamos então liberar as nossas questões ancestrais, vamos honrar os que vieram antes, que não tinham outra consciência, que não tinham outras escolhas, a não ser aceitar as condições que viveram, tá? Mas que por amor a eles, nós podemos ou ficar sozinhas, ou ficar sozinhos, ou escolher, né, fazer o que a gente quiser. Mas para que isso seja leve, para que não tenha culpa, a gente precisa liberar o que a gente traz no inconsciente. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos e, mais uma vez, se conectem com a respiração de vocês. Respirem profundamente. Vocês estão no momento presente. Vocês estão seguros, preparados para curar e poder atrair uma relação saudável, ou curar, né? Ou viver a relação que vocês estão hoje da forma mais elevada possível. Então, fechando os olhos, respirando profundamente, imagine atrás de você os seus pais, atrás deles, seus avós,
atrás uma fila imensa de homens e mulheres que vieram antes de vocês. Tataravô, a bisavó, o bisavô, todos formando uma fila. A ancestralidade do seu pai atrás dele, a ancestralidade da sua mãe atrás dela. E nesse lugar, nesse cenário, sinta que todos eles, de alguma forma, viveram histórias de amor. Pense que muitas mulheres não puderam escolher com quem iam se casar. Foram obrigadas a conviver, talvez, com um homem que elas não amavam. Imaginem essas mulheres se naquela época elas amassem outras mulheres. E elas não podiam nem expressar isso. Elas não podiam viver o amor como elas queriam. Assim como talvez muitos homens também não puderam viver o amor como eles gostariam. Tiveram que aceitar aquela mulher, aquela condição, tiveram que dar conta de muito, sustentar muitos filhos, e as mulheres terem muitos filhos. Imagine quantas delas talvez nem tinham o sonho de ser mãe, mas não tiveram escolhas. Imagine que algumas foram felizes, outras histórias foram muito sofridas, muito dolorosas, algumas cheias de esperança de algo melhor, e outras de muita renúncia, de muito silêncio e de muita dor. E agora, sinta com o coração aberto. O que você tem repetido dentro da sua vida, dos seus relacionamentos, que é parecido com esse sistema que você faz parte? Perceba quem você está tentando compensar ou salvar através das suas relações. E nesse sentimento, eu vou pedir para vocês falarem mentalmente ou em voz alta o seguinte texto: Meus queridos ancestrais, eu vejo vocês. Eu vejo a dor e o esforço que vocês precisaram carregar. Eu reconheço a falta de amor, a falta de afeto e de cumplicidade. E eu reconheço também as histórias de amor que se repetem em mim. Mas agora, com muito amor e com muito respeito, eu devolvo o que não é meu. Eu compreendo que talvez vocês não tiveram escolhas, mas eu vou honrar cada um de vocês com a minha liberdade e viver o meu próprio caminho e criar o meu próprio repertório de amor. Agora eu vou pedir para que vocês visualizem uma porta se abrindo na frente de vocês. E atrás dessa porta está a possibilidade de um relacionamento saudável, ou para aqueles que têm uma relação hoje
Vocês podem visualizar essa pessoa na porta, essa pessoa que, junto com você, agora pode criar essa nova realidade. Essa pessoa que também está com você, criando o seu sistema. Ou se você não tem ninguém nesse momento, visualize possibilidades, visualize o caminho aberto para que o amor chegue até a sua vida. E diga em voz alta ou mentalmente, visualizando essa porta: eu me abro para viver um amor leve e consciente. Eu me permito que o amor me encontre na minha melhor versão. E eu também serei a melhor versão para o outro. Agora eu estou pronto ou estou pronta para amar com liberdade, verdade e presença. Para quem visualiza ali a pessoa que está do seu lado, visualize dando um abraço nessa pessoa, sinta todo o amor, toda a gratidão por essa pessoa que está ali no seu sistema, que está fazendo parte da sua vida. Agradeça a caminhada que vocês têm. E para quem não tem uma pessoa no momento, sinta todas as possibilidades, sinta o merecimento de viver um amor, de viver uma relação saudável a partir de hoje. Para quem está passando uma situação complicada no relacionamento nesse momento, visualize a cura, visualize o amor, visualize a transformação. E nesse cenário, nessa paz, nessa energia, quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Tudo bem? Voltando. Estão mais leves um pouquinho? Que bom, que bom. Sempre que vocês sentirem angústia, uma culpa, né, ou até mesmo raiva de quem veio antes de vocês, lembre-se que talvez não teve escolha, fizeram o melhor que eles puderam. Lembre-se da falta de liberdade que os seus ancestrais viveram. E para quem já tem a liberdade dentro do campo, agradeça, porque isso já é uma quebra de padrão, tá? Para quem já conseguiu desconstruir, para quem tem essa amorosidade dos pais e tudo mais, agradeça muito, porque de verdade é um dos temas mais complicados e pesados que eu trabalho aqui nos meus atendimentos. Então, realmente tem muita dor, né? Para quem está numa relação saudável, agradeça também, porque isso é raro hoje em dia, né? Então, vamos aqui para a orientação do ritual para vocês fazerem. Gente, esse ritual eu recomendo que não seja feito nessa semana, porque nós estaremos em lua minguante, então lua minguante não é legal para manifestar algo, tá? É legal para a gente liberar, a não ser que vocês queiram liberar alguma coisa sobre relacionamento, crenças, padrões, de hoje até quinta-feira que vem, está super favorável para isso. Tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui que eu não consegui no calendário lunar
desse mês, ou dessa semana ou da próxima, se sexta-feira já está um dia legal para vocês fazerem esse ritual, sexta-feira que vem, tá? Aí eu vou deixar lá no grupo o melhor dia de vocês fazerem esse ritual. Não tem pressa em fazer esse ritual, porque na próxima semana a gente já vai começar realmente com as cartas, né? A gente já vai começar a envolver a ferramenta mesmo, tá? Então, o ritual do amor aqui, do amor saudável, vocês podem fazer numa alunação que seja favorável, que eu vou deixar lá para vocês, tá? Então, vamos para os materiais desse ritual. Bom, os rituais, sempre que a gente trabalha com a egrégora cigana, os rituais são bem parecidos, os materiais são bem parecidos, tá? Então, sempre a gente usa uma vela, recomendo a rosa, né, para o amor, ou a vermelha para a paixão, uma taça com água, um objeto simbólico de união, então pode ser 2 rosas, 2 flores, 2 pedras, 2 cristais, tá? O que vocês sentirem, pode ser uma foto do casal também, um papel e lápis, e o incenso, se vocês quiserem também, incenso de rosas, canela e sândalo, são muito bons para esse tipo de rituais, tá? Mas o incenso, ele é opcional. Então, vamos lá, como que a gente vai fazer esse ritual para manifestar ou para curar o relacionamento? Então, mesmo quem já está numa relação, mas quer potencializar, né, a energia, quer curar alguma situação, pode fazer esse ritual, que ele é favorável também, tá? Então, o passo a passo. Monte um pequeno altar com os itens dispostos de forma simétrica, demonstrando o equilíbrio, tá? Esse é legal vocês fazerem dessa forma, porque sempre no relacionamento a gente busca harmonia e equilíbrio. Então, por exemplo, a vela no meio, né, no centro, uma pedra de cada lado, uma flor de cada lado, tá? E a taça na frente. Acenda a vela sempre com intenção e diga, para quem não está com alguém, que esta chama desperte o amor verdadeiro e saudável na minha vida. Quem está com alguém, que esta chama mantenha ou reacenda o amor e a paixão no meu relacionamento atual. Escreva no papel como você deseja ser amado, amada, como você deseja ser vista dentro dessa relação, e use frases como, por exemplo, quero um amor leve, recíproco e respeitoso. Quero viver um relacionamento com paixão e liberdade. Quero ser visto ou vista, ouvido e respeitado por inteiro, tá? Lembre-se, gente, quando a gente vai manifestar algo, a gente precisa oferecer isso também, porque essa manifestação, ela envolve uma outra pessoa, tá? E se você estiver com alguém, né, e essa pessoa não for participar, por exemplo, do ritual junto com você, peça permissão dela para incluí-la nesse ritual, tá? Sempre que a gente vai ter uma energia do outro envolvido e o que a gente vai fazer, a gente precisa pedir permissão, tá? Leia o que escreveu em voz alta com intenção e depois dobre o papel em 4, colocando sob a taça com água. Segure o objeto simbólico, né, as 2 pedras, as flores, o que vocês escolherem, com as 2 mãos unidas e diga: eu liberto agora todo o padrão de dor, de respeito e abandono. Eu escolho o amor com consciência. Feche os olhos, imagine-se vivendo esse relacionamento, veja os detalhes, os gestos, a presença, a paz. Sinta toda essa gratidão e confirme para o universo que vocês estão prontos para viver essa realidade, tá? Se vocês forem escolher cristais para representar esse símbolo, eu recomendo 2 quartzos rosas, tá? Que o quartzo rosa vibra no amor, é uma pedra que fala muito sobre essa conexão, tá? E como que vocês vão encerrar, então, esse ritual? A vela vocês podem deixar queimando, ou se vocês forem apagar, o que eu não recomendo, sempre apagar com gratidão, tá? Mas, se possível, deixem a vela queimar até o fim. O papel, ele pode ser guardado para que você sempre se lembre do que é uma relação saudável para você, tá? Quando você vê que está saindo desse repertório, volte lá e leia tudo que você escreveu nesse ritual. E os cristais, né, o que você for usar para representar, você pode guardar como um talismã,
tá? Do amor saudável. Então, eu recomendo, né? Não é uma regra, mas que vocês usem um cristal ou algum objeto palpável, porque a flor, vocês vão ter que cuidar dela depois, né? A não ser que vocês gostem. Aí tudo bem, porque eu sempre acabo matando minhas plantinhas de alguma maneira. Mas o cristal ou a pedra ou algo vocês podem ter aí, né? Para simbolizar esse ritual e vocês lembrarem sempre. E eu trouxe aqui algumas afirmações que vocês podem sempre falar, escrever no caderninho de vocês, do baralho, que são as afirmações para um relacionamento saudável. Eu sou digno ou digna de um amor leve, honesto e verdadeiro. Eu me amo o suficiente para não aceitar o mínimo, isso é muito importante. O amor me encontra no momento certo, do jeito certo. Relacionamentos não me aprisionam, eles me fazem florescer. Eu me escolho e escolho o outro com liberdade, tá? Então, gente, essa foi a aula sobre relacionamento saudável. Essa foi uma aula que eu acho que é muito importante. Tema de dinheiro, de relacionamento, vocês vão ver que vão ser temas recorrentes aí nos atendimentos de vocês. E eu acho que é sempre válido a gente trabalhar essas questões, né, que acaba sendo os pilares da nossa vida, amor próprio, prosperidade, relacionamento, geralmente é o que a gente busca, né, para ter a nossa paz, nossa segurança. E na semana que vem nós já vamos iniciar aí realmente o nosso curso entrando nas cartas. Então, quem ainda não tem o baralho, seria legal para a próxima semana terem, tá? Porque daí o baralho cigano a gente já vai começar antes fazendo a consagração dele. Teve uma pessoa que me perguntou, não lembro quem me perguntou, sobre Obrigada, meu amor. Sobre se tem problema usar o baralho antes da consagração, né? Ou se não consagrar o baralho, se tem problema, não tem, tá? É mais para ajudar vocês na conexão, na intuição, mas não que vai fazer mal, alguma coisa assim, de vocês usarem o baralho antes dele estar consagrado. A consagração é para ajudar vocês quando vocês forem trabalhar com essa ferramenta e para que ela pertença a vocês, né? No curso de tarô, eu falei que não é legal a gente emprestar o baralho ou o tarô para outras pessoas, porque tem a sua energia, tem a sua conexão, é a sua intuição que está sendo trabalhada ali, não que vai acontecer alguma coisa, mas não é legal, ele é um oráculo seu, ele é de uso pessoal, tá? Então, se possível, sempre manter com vocês ali. E se alguém pegar o baralho, se alguém usar, lembre-se de limpar, que daí eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de relacionamento. E lembrando que qualquer dúvida, eu estou lá à disposição no grupo, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez por estarem aqui. Beijo, ótima noite.